Bem-vindo ao screencast sobre como conduzir um projeto de investigação, com particular incidência para a área da saúde. Neste vídeo vamos ver como comunicar os resultados. Mais concretamente, como é que se estrutura um artigo científico para divulgar os resultados dessa investigação. Artigo científico ou relatório de investigação. Vejamos um cenário ao qual isso se pode aplicar. Imaginemos que uma enfermeira investigadora já conduziu um estudo onde descobriu que o ensino de cuidados que se presta a um recém-nascido, se as mães souberem como prestar esses cuidados, isso permite reduzir a sua ansiedade pré-natal. São resultados interessantes, poderão ser úteis a outros profissionais enfermeiros, poderão ser úteis à comunidade científica em termos genéricos, mas como divulgar esses resultados que essa enfermeira conseguiu alcançar? Por outro lado, ela teve o trabalho, ao fazer este projeto, que demorou algum tempo, como fazer com que esse trabalho seja reconhecido, como é que ela pode valorizar-se perante a sua comunidade de pares. E outra pessoa que tenha uma área de interesse semelhante, como é que ela pode ter contacto com este projeto para poder investigar a partir daqui e expandir esta linha de investigação? Tudo isto são perguntas às quais este vídeo pretende responder e, mais concretamente, a secção de como estruturar um artigo, que secções é que ele deve ter, a que regras é que deve obedecer. Sendo assim, os objetivos de aprendizagem deste módulo são, em primeiro lugar, reconhecer que a comunicação dos resultados de uma investigação não é da forma como cada investigador quer fazer. Existem regras a que eles devem obedecer, que já estão instituídas na comunidade científica. Todos os investigadores sabem que um título deve obedecer a determinadas regras, que as secções devem incluir a introdução, a metodologia, a discussão dos resultados e assim sucessivamente. O primeiro objetivo é reconhecer que a roda já está inventada, por outras palavras, não temos que inventar de novo uma estrutura para um artigo, é só seguir aquilo que já está instituído. E que a comunidade está à espera de receber um artigo, um relatório, nesse formato. Em segundo lugar, identificar então quais são uma das regras, que é a estruturação, a que o artigo ou o relatório devem obedecer. Mas vejamos então uma visão geral desta quarta e última etapa da fase empírica. Os resultados da investigação não podem ficar apenas com o seu investigador. Ele tem todo o interesse, por uma questão de ganhar notoriedade, de ajudar os seus pares, de comunicar aquilo a que chegou, quer seja a nível nacional, quer seja a nível internacional. Para isso, ele pode elaborar um relatório ou uma memória. Se estiver num projeto mais estruturado, poderá ser uma tese de mestrado ou doutoramento. Eventualmente, se for a um congresso ou uma conferência científica, ou redigir um artigo científico, ou um póster, por exemplo, para apresentar essa conferência. Além disso, também poderá utilizar o World Wide Web para divulgar os resultados da sua investigação. Vejamos então qual é a estrutura a que um artigo ou relatório devem obedecer. Claro que tudo começa com o título, mas mesmo o título obedece a regras e que estão intimamente relacionadas com os níveis a que se pode conduzir a investigação. Assim, se o título indicar descrição de, se ele começar por estas palavras, então já sabemos que se trata de um artigo que descreve um fenómeno, portanto estamos no nível 1 dos 4 possíveis a que se pode fazer a investigação. Já se o estudo tem um título que começa com relações entre, então já sabemos que será um estudo a nível 2, em que se vai explorar as relações entre fenómenos, ou eventualmente a nível 3, explicar melhor essas relações. Já quando o título começa por efeitos de, já sabe que é uma relação de causa e efeito, ou seja, nível 4 da investigação, e normalmente dizem respeito a estudos experimentais. Além destas palavras pelas quais o título deve começar, também contém os fenómenos em causa, ou seja, as variáveis que estão a ser estudadas, e por vezes poderá incluir a população estudada. Ou seja, o título deve conter os 3 grandes componentes de uma questão de investigação ou de um objetivo de investigação. Aplicando estas regras ao projeto de investigação modelo, o título começa com efeitos do, portanto já se sabe que é um estudo de nível 4, uma experiência que foi conduzida para ver se alguma causa, alguma intervenção teve o efeito desejado. Depois aparecem os fenómenos, as variáveis, do ensino de cuidados ao recém-nascido sobre a ansiedade pré-natal. Estas são as 2 variáveis em jogo. E poderá terminar com a população, que neste caso foi das grávidas do Conselho dos Carvalhos. Aqui está um título redigido de acordo com as regras e qualquer investigador que venha a lê-lo, conhecendo essas regras, já fica com uma informação mais clara sobre o que é que aquele artigo contém, ainda mesmo antes de o ler. De seguida, aparece o resumo do artigo, que em inglês se chama abstract, e normalmente, mesmo que o artigo esteja escrito em português, costuma haver sempre um resumo em português e o abstract em inglês para que possa ser consultado por outras pessoas que não portuguesas. E terminando o resumo, costumam aparecer 3, 4, 5 palavras-chave que permitem identificar a área em que aquele artigo se sustenta.
se eu fosse fazer uma pesquisa numa base de dados científica, que palavras é que eu iria utilizar? Essas serão as palavras-chave do artigo. E também o resumo tem regras, ou seja, há certos tipos de informação que devem estar incluídos no resumo. Nomeadamente o enunciado do objetivo do estudo, afinal qual foi o seu propósito, uma breve descrição dos participantes, a forma como os dados foram obtidos e analisados, já tem a ver com a metodologia, e depois os resultados mais importantes que esta investigação atingiu. Ou seja, quem for ler um resumo já fica com a ideia se aquele artigo lhe interessa ou não. Já tem ali um apanhado de todo o artigo. De novo, aplicando a um artigo em concreto, cá está, o resumo começa precisamente com o objetivo, e este estudo tem como objetivo principal determinar os efeitos de um programa de ensino de cuidados ao recém-nascido sobre a ansiedade pré-natal das grávidas viciadas pela Unidade de Saúde Familiar de Monte Morado. Depois explica quem foram as participantes, foram todas as mulheres daquela área geográfica e que estavam grávidas durante determinado período. Depois, como é que foram recolhidos os dados e tratados. Foi aplicada uma escala de medição de ansiedade, este foi um dos instrumentos de recolha de dados, através de um inquérito de questionário, e em 2 momentos no tempo. Os dados recolhidos foram analisados através de técnicas de estatística descritiva. Aqui já não é como é que foram obtidos, mas sim como foram tratados esses dados. E depois um resumo dos resultados. Mostraram que esse ensino de cuidados contribuiu para a diminuição da ansiedade. Este foi o resultado principal. Existiram outros. Também evidenciaram que os cuidados que as grávidas consideram mais críticos são precisamente a amamentação, que é aquele que provoca maior ansiedade. Cá está um resumo que, em poucas linhas, permite ter uma ideia do artigo. Claro que o artigo irá conter muito mais informação, mas aqui está o mais importante. Quanto às palavras-chave, claro que este artigo tem a ver com a ansiedade pré-natal, com grávidas e com o ensino de cuidados ao recém-nascido. São as 2 grandes áreas, digamos assim, deste artigo. Reparem que uma palavra-chave não tem que ser apenas uma palavra, pode ser uma expressão. De seguida, surge a secção da introdução do artigo. Escrevemos aquilo que nos propomos a fazer como investigadores. E, de novo, esta secção da introdução tem regras a que obedece, nomeadamente, ela deve conter 4 tipos de informação. A formulação do problema é justificar o porquê de estudar este assunto. Qual é o interesse que ele tem para nós, como investigadores, para os nossos pares, para os demais colegas da área científica ou da profissão e, eventualmente, para os participantes. De certa forma, é justificar a pertinência do estudo. O que é que nos levou a conduzir este estudo? Depois temos a parte da revisão da literatura, eventualmente que se mistura um pouco com o quadro conceptual ou teórico, ou seja, eu aqui chamo a estas 2 o enquadramento teórico. Claro que quem vai ler este artigo, à partida, já será da área e já conhecerá alguns dos termos, mas convém sempre precisar os termos mais importantes para que pessoas que estão a entrar nesta área possam saber de que é que nós estamos a falar. Mas afinal, o que é que significam aqueles conceitos? O que é que significa a ansiedade pré-natal? Que cuidados é que são os que se devem prestar a um recém-nascido? Seria um exemplo. Isso tanto pode estar na introdução, como pode estar num capítulo à parte, logo a seguir, que é o enquadramento teórico. Mas, de certeza que na introdução temos que colocar a formulação do problema e, de novo, o objetivo, mas de forma mais concreta e mais completa do que aquela que fizemos no resumo. Voltando ao exemplo, cá está que a introdução começa precisamente com um enquadramento, portanto, uma justificação a esta fase da gravidez que tem associada fenómenos de ansiedade, daí tentarmos relacionar essas 2 coisas. Depois, avaliar os conhecimentos que as grávidas tinham, portanto, isto é o que esta investigadora tem a ganhar. Ela ficava a saber que conhecimentos é que as grávidas da sua USF, que ela iria ajudar como enfermeira, já tinham sobre os cuidados a prestar ao recém-nascido, fariam um levantamento de necessidades. Ao mesmo tempo, justifica-se porque vai criar um conjunto de boas práticas sobre como prestar esses cuidados ao recém-nascido. Isso é útil para os demais enfermeiros, para saberem como atuar e como prestar ensinos a estas destinatárias. E, finalmente, para as próprias grávidas, também é importante este estudo porque elas próprias vão receber a formação e vão ficar mais preparadas para cuidar dos seus futuros filhos. Toda esta parte, até aqui, é a parte da formulação do problema, justificar o que é que se tem a ganhar em conduzir esta investigação. Depois aparecem os objetivos, mas de forma mais completa. Não havia um único objetivo, mas sim 3 grandes objetivos, com destaque para o primeiro, que já tinha sido abordado no resumo, mas depois apresentam-se os outros também. O enquadramento teórico acabou por não ficar na introdução, mas sim em outras 2 secções à parte.